Então, estamos aqui de volta para o nosso quarto tempo de aula, resolvendo exercícios do livro-texto que nos ajudem a revisar para a A9. E todos os exercícios, como já falei e falo quantas vezes precisar, são retirados do nosso livro-texto. Seguindo na nossa revisão, no exercício 88, uma pirâmide quadrangular regular, então a base da pirâmide é um quadrado, de altura 36. Cada aresta da base mede 24, então a base é um quadrado de lado 24. Um plano paralelo à base dessa pirâmide e distante 12 centímetros de seu vértice, então tá aqui o plano, né? Essa figura aqui em bege, né? Em amarelinho. Este plano separa essa pirâmide em dois sólidos, conforme mostra a figura. Então, os dois sólidos são uma pirâmide pequenininha e essa figura que sobra, se nós arrancarmos esse topo da pirâmide, sobra essa figura aqui de baixo, que nós já sabemos que se chama tronco de pirâmide. O pedido da questão é para calcular o volume desse tronco de pirâmide. E aí o raciocínio que nós vamos usar é que o volume do tronco é igual ao volume da pirâmide grande menos o volume da pirâmide pequena, ok? Então, vamos ver o volume da pirâmide grande. A área que é a área da base, né, como em toda pirâmide, vezes a altura, sobre 3. A base é um quadrado de lado 24, então nós vamos ter 24 ao quadrado, vezes a altura, que é 36, sobre 3. Quando a gente faz essas operações, nós vamos encontrar 6.912 unidade de volume, centímetros cúbicos. Então, esse é o volume da pirâmide grande. Quando nós vamos calcular o volume da pirâmide pequena, que também é área da base vezes a altura sobre 3, nós temos agora como área da base da pirâmide pequenininha a área desse quadrado aqui, mas a gente desconhece o valor do lado desse quadrado. Então, observem a proporcionalidade que nós vamos montar aqui entre as duas pirâmides, a pequenininha e a pirâmide grande. A altura da pequena é 12, a altura da grande é 36. Então, 12 está para 36, assim como o lado da pequena, vou chamar de Lzinho, o lado da base. E o lado da base da grande é 24. Então, por meio desta proporção, a gente consegue descobrir aqui 36L é igual a 12 vezes 24. L é igual a 12 vezes 24 sobre 36. Simplificando, vamos obter 3 aqui embaixo, ou seja, o lado da base da pirâmide menorzinha é 8. Então, a gente já pode calcular o volume da pirâmide pequenininha. A área da base, então, é um quadrado de lado 8, 8 ao quadrado, 64, vezes a altura da pirâmide pequenininha, que foi dada, 12, sobre 3. 12 dividido por 3 dá 4, e aqui nós vamos ter 4 vezes 4, 16 dá 256 centímetros cúbicos. Ou seja, se o volume da pirâmide grande é 6.912 e o volume da pirâmide pequena é 256, o volume do tronco será 6.912 menos 256. E vamos obter exatamente 6.656 centímetros cúbicos, que é a resposta dessa questão. No exercício 49, teremos outra vez uma pirâmide quadrangular
regular, ou seja, sua base é um quadrado. E é dito, né, sobre essa pirâmide, é dito que a área da base é 144 centímetros quadrados. Então, se a aresta da base é L, né, se a base é um quadrado de lado L, a área do quadrado é L ao quadrado, é igual a 144, então o lado do quadrado, ou seja, a aresta da base é 12 centímetros. 12 centímetros. Além disso, foi dito que a altura dessa pirâmide é 2 raiz de 7. O pedido da questão é a área total da pirâmide. Para calcularmos a área total, já foi dada a área da base, precisamos conhecer a área lateral. A área lateral dessa pirâmide é formada por 4 triângulos, que são isósceles porque a pirâmide é regular. Sobre esses triângulos, a gente conhece apenas a sua base, que é 12. Atenção que 2 raiz de 7 é a altura da pirâmide, não é a altura do triângulo. A altura do triângulo, que é essa daqui, também é chamada de apótema da pirâmide. Então, para nós podermos calcular a área dos triângulos que compõem as faces laterais, nós vamos precisar conhecer o valor do apótema da pirâmide. Então, nós temos aqui aquele triângulo retângulo que envolve a altura da pirâmide, o apótema da base e o apótema da pirâmide. Aqui está o triângulo retângulo. Então, vamos montar o teorema de Pitágoras para esse triângulo retângulo. Altura ao quadrado da pirâmide mais o apótema da base é igual ao quadrado também, é igual ao apótema da pirâmide também ao quadrado. A altura da pirâmide ao quadrado é 2 raiz de 7 ao quadrado, 4 vezes 7, 28. O apótema da base, sabemos que o apótema do quadrado é metade do lado, então é 6 ao quadrado. E aqui que vai ser igual ao apótema da pirâmide ao quadrado. Então, nós vamos ter 28 mais 36, isso é 64, que é o apótema da pirâmide ao quadrado. Então, o apótema da pirâmide é igual a raiz de 64, que é igual a 8. Então, uma vez descoberto o valor 8 do apótema da pirâmide, nós descobrimos, então, a altura do triângulo equilátero que compõe a face. Então, calcular a área lateral dessa pirâmide é multiplicar por 4 a área de um desses triângulos, base vezes altura dividido por 2. Então, a área lateral, que nós estamos calculando, que vai ser dada por 4 vezes 12 vezes 8 sobre 2, vai dar 192 centímetros quadrados, unidades de área. Então, calculamos aqui a área lateral da pirâmide. Para a área total dessa pirâmide, precisamos somar a área da base mais a área lateral. A área da base foi dada no enunciado, 144. A área da lateral nós calculamos, 192. Fazendo essa soma, 144 mais 192, obtemos 336 unidades de área, centímetros quadrados. O exercício 63 vai envolver o poliedro convexo regular octaedro, outra vez, que nós já vimos anteriormente, que se nós conhecermos bem, se nós soubermos lidar direitinho com uma pirâmide de base quadrada, uma pirâmide regular de base quadrada,
O octaedro, que é essa pirâmide multiplicada por 2, né? Ela segue aqui embaixo de novo. A gente consegue dessa forma calcular o volume, que é o pedido da questão. Então, nós vamos calcular o volume de uma das pirâmides e, ao multiplicarmos por 2, obtemos o volume do octaedro, certo? O que a gente pode observar, inclusive ele explica aqui no enunciado, que esse octaedro regular está inscrito num cubo de aresta com 4 centímetros de comprimento. Então, a aresta do cubo é 4 centímetros. E os seus vértices, os vértices do octaedro, coincidem com o centro de cada face do cubo, como mostra a figura. Ou seja, este vértice localiza-se no centro do quadrado superior. Este vértice localiza no centro do quadrado inferior. Esse vértice localiza-se no centro desta face lateral desse quadrado. O seu aqui, ó, formando a diagonal desse quadrado aqui, base da pirâmide, nós temos a mesma medida da aresta, 4, e esses outros dois vértices também encontram-se no centro dos quadrados, que também são faces laterais do cubo. Então, o que a gente precisa ter percebido aqui é que a altura de uma das pirâmides é exatamente a metade da aresta do cubo. Então, a nossa pirâmide quadrangular regular, que nós vamos procurar o volume, que é metade do octaedro, terá como altura a metade da aresta do cubo. Então, vai valer 2 centímetros. Tudo bem? Mas para calcular este volume, não basta termos a altura. Precisamos da área da base, porque lembrando que o volume da pirâmide, de qualquer pirâmide, é a área da base vezes a altura dividido por 3. Para calcularmos a área deste quadrado, precisamos do valor do seu lado. E ao observarmos aqui, vou pintar de azul para ficar mais claro. Olha, esse quadrado que é base da pirâmide, nós vimos que a sua diagonal tem o mesmo valor, o mesmo comprimento da aresta do cubo. Então, a diagonal deste quadrado, vai medir 4. Então, nós temos que L ao quadrado mais L ao quadrado é igual a 16, 2L ao quadrado é 16, L ao quadrado é 8, L é raiz de 8. Então, raiz de 8 é o valor do lado do quadrado, que é base da pirâmide. Ok? Então, calcular agora o volume dessa pirâmide é fazer a área da base, que é raiz de 8 ao quadrado, vezes a altura, sobre 3. Então, nós vamos ter aqui 16 sobre 3 centímetros cúbicos. Este é o volume de uma das pirâmides. O volume do octaedro todo será o dobro disso. Então, 16 terços vezes 2, que vai nos dar 32 terços centímetros cúbicos. Resposta, letra B. E agora, para encerrar esse tempo de aula, vamos fazer o nosso primeiro exercício de cilindro. Então, lembrando que o cilindro é um sólido, é um corpo redondo, né? Então, já não é mais um poliedro, é um sólido que possui duas bases que são círculos.
esses círculos são idênticos e paralelos, de raio R, ambos. Então, já sabemos que quando formos calcular a área, por exemplo, das bases, vamos utilizar a expressão π vezes R ao quadrado, que é a área do círculo. Em termos de área lateral, o que acontece é que se nós desenrolarmos este cilindro, nós vamos obter um retângulo. E é muito importante a gente lembrar que essa altura aqui do cilindro é esse valor aqui deste segmento. Agora, este comprimento desse retângulo, ele é obtido quando nós desenrolamos aqui este cilindro quando a gente estica, na verdade, vocês concordam? Esta circunferência. Ou seja, se essa altura corresponde a esta altura e este comprimento da circunferência esticadinho corresponde a esse comprimento do retângulo, esse valor aqui deste lado é 2πr, que é a medida do comprimento da circunferência. Ou seja, calcular a área lateral de um cilindro é calcular a área deste retângulo. Então, nós obtemos 2πrh como a área lateral do cilindro. Logo, a área total de um cilindro será a área lateral mais 2 vezes a área da base, ou seja, será 2πrh mais 2 vezes πr ao quadrado. Então, observem que nós aqui não precisamos decorar nada, verdade? Essa conclusão aqui sobre a área lateral do cilindro, ela é muito natural. E o volume do cilindro volta a ser igual ao volume do prisma, né? Já que ele não tem vértice, simplesmente a área da base vezes a altura. Então, vamos observar no enunciado desse problema. Uma fábrica de alimentos embala um de seus produtos em latas com a forma de um cilindro circular reto de 10 centímetros de altura. O rótulo de cada lata é confeccionado em papel e reveste totalmente a superfície lateral do cilindro, sem haver sobreposição do papel. Se a área de um rótulo, que é essa área lateral, é 80 π centímetros quadrados, qual é a área total da superfície? Então, ele pede a área total e ele nos dá a área lateral. Eu acho que eu apontei aqui como área lateral. Não é verdade. Essa é a área total, que é a área lateral mais 2 vezes a área da base. A área lateral é dada por 2πrh. Então, nós podemos dizer que 2πrh é igual a 80 π. 2π, o raio é desconhecido para nós, mas a altura não, é 10, é 80 π. Nós podemos dividir os dois membros por π, e vamos obter que o raio é igual a 80 sobre 20, que vai dar 4 centímetros. Então, o raio do círculo da base é 4 centímetros. Então, a área total desta lata, que é a área lateral 2πrh, que foi dado 80 π, mais 2 vezes π vezes o raio ao quadrado. O raio nós vimos que é 16. Então, será 80 π mais 32 π, 112 π centímetros quadrados é a área total deste cilindro. Então, nesse momento, né, que nós fizemos o nosso quarto exercício desse tempo de aula, se nós estivéssemos presencialmente, o tempo seria suficiente,
Mas como estamos aqui numa aula online, vai sobrar um tempinho. Então eu recomendo que nesse tempinho vocês revisem esses 4 exercícios e compreendam cada detalhe do que foi feito. Então esse foi o nosso 4º tempo de aula de revisão para a 9, faltam 2, o 5º e o 6º tempos, que acontecerão na próxima sexta-feira. Até lá, bons estudos!